Estou voltando com um vídeo em defesa da nossa fé, com o tema: a igreja é aquela que é unida e não dividida. Por que eu coloquei esse vídeo? Porque Deus quer que a igreja dele seja unida. Vamos ver aqui como a igreja de Deus é aquela que é unida, por isso que é em defesa da fé. Gente, primeiro, o catecismo da igreja, no número 172, diz assim: a igreja não cessa de professar a única fé recebida de um só Senhor e transmitida por um só batismo. Quer dizer, ela não cessa, como ele diz aqui a palavra, o catecismo, não cessa de professar essa única fé. É por isso que a igreja católica, ela tem essa exigência e ora sempre para que exista uma única unidade. Por quê? Porque é o que é mais recomendado por Jesus Cristo e pelos textos bíblicos. Por que a igreja faz isso? Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim: procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele quer que nós procuremos aguardar esta unidade. É por isso que o tema desse vídeo é sobre união. É o que não tem nos nossos irmãos evangélicos. Não existe isso. Existe lá muita divisão. Eu vou ler aqui, para mim e para você, em Efésios capítulo 4, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz: há uma só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha aí, só existe uma só fé, gente. Será que a fé da igreja batista é a mesma fé da Deus e Amor? Não é, tem divisão. Será que a fé da igreja Assembleia de Deus é a mesma fé da igreja universal? Não é, tem confusão. E aqui Paulo está dizendo que há uma só fé e um só batismo. Aqui em 1 Coríntios, vou ler aqui outro trecho bíblico, capítulo 1 e versículo 10, como foi que recomendou o apóstolo Paulo aos Coríntios? Ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, diz ele, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que todos digam a mesma coisa. Essa não existe neles, é dizer todos a mesma coisa, não. Agora a nossa igreja católica diz, aí na dietésima apóstola, diga a mesma coisa, e que não haja, veja o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 1,10, e que não haja entre vocês divisão. O próprio Paulo está pedindo para não haver entre os cristãos divisão, que não haja entre vocês divisão. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, para não haver essa divisão. E é só que tem, meu povo. No nosso irmão evangélico é divisão para lá e para cá. Cada qual tem uma fé diferente. Não tem como essas igrejas protestantes ser o retrato dessa igreja primitiva. E está de acordo com esses textos bíblicos que eu estou lendo para mim e para vocês nesse vídeo. Você que é católico, dá para ter essa segurança que a igreja católica é a única que vem baseado e praticando essas unidades que está pedindo aqui os textos bíblicos que eu estou lendo para mim e para vocês. E ele diz: antes, disse Paulo, 1 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 10, antes sejais unidos num só pensamento, numa só intenção. Olha como esse texto é forte na unidade, o tanto que ele é forte. Ele diz: não haja entre vocês divisão. Está pedindo para não haver divisão. Ele diz: antes, seja o contrário. Antes vocês sejam unidos num só pensamento, numa só intenção. Gente, será que esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, vai bater com os ensinamentos do nosso irmão protestante? Jamais. Não é isso. Não tem como. Os pensamentos do Davi Miranda que ele fundou a igreja do Igreja dos Irmãos, é muito diferente dos pensamentos dos assembleianos. Não é a mesma intenção. Como é que essas igrejas estão sendo as que estão de acordo com as escrituras sagradas, como eu estou lendo para mim e para vocês? Jamais está dando certo. Está na cara, não tem para onde correr. Só está umas igrejas dessas. Quem não entende a Bíblia, pelo amor de Deus. É por isso que esses vídeos é em defesa da fé. Outro que eu vou dizer para vocês, gente, para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo a vocês nessas leituras. 1 Coríntios capítulo 14, 33, olha como é que Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha aí, ele está pedindo para não haver divisão e ter o mesmo pensamento, a mesma intenção. Ele está dizendo aqui em outra passagem, 1 Coríntios capítulo
14:33. Que lê na Bíblia de vocês aí, para vocês verem. Que Deus não é Deus de confusão, não. E só tem vocês a divisão. Será que vocês não enxergam isso, meus irmãos protestantes, ouvindo esses vídeos? Que essa igreja de vocês não está de acordo com as escrituras que eu estou acabando de ler e refletir mais vocês? Vamos ver se na igreja católica tem essa divisão. A fé que o Papa, o Santo Padre, professa lá em Roma é a mesma fé que todos nós professamos. Professam através do credo, através da oração do terço, que são oração da Igreja Católica. É por isso, nessa leitura que eu fiz aqui do livro Catecismo, diz que ela não cessa para que não deixe de ter essa unidade na igreja. Tanto é que eu vou dizer para vocês nesse vídeo, uma coisa que eu vou dizer para vocês, já que ele é Deus de confusão, como Paulo está dizendo aqui na palavra, ele diz também que Jesus Cristo é a cabeça. Colossenses 1:18, ele diz que ele é a cabeça do corpo. Quer dizer que Cristo vai ser a cabeça de um corpo aqui na terra espedaçado? Porque se for esse corpo, mas o nosso irmão Evangelho diz que é eles, for essa igreja, a sei que o corpo de Cristo é espedaçado. Se o corpo de Cristo está espedaçado, como é que esse corpo vai sobreviver e vai continuar para frente? Não tem como acontecer de ir para frente. Se eu tirar essa perna, já fica ruim de caminhar. Tem que estar unido com a outra, no corpo, com a outra perna, para os dois juntos fazer a caminhada. Assim aos membros da Igreja Católica, da igreja que está aqui pela palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E por que eu acabo dizendo isso para vocês, gente? Por isso que agora eu quero dizer a vocês, vamos ver, desses trechos bíblicos que eu li, quais que estão de acordo com esses textos bíblicos. Vamos lá, vamos ver qual está de acordo. Vou começar logo. Quem fundou a igreja luterana foi Lutero. Vamos ver se vai estar de acordo com essa unidade que eu acabei de ler aqui na palavra. Foi Lutero, em que ano? Em 1517. Né? Aonde? Em ele fundou lá Ézio Wiemann, na Alemanha. Agora eu pergunto, ele morreu na cruz e ressuscitou? Não. Está vendo? Como não tem vigoridade, nem fervor e nem força essas igrejas. Esse foi o primeiro. E depois eu pergunto para vocês, quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi quem? Edmar Macedo. Em que ano? Em 1977. Olha o tanto de ano que passou para ele fundar essa igreja. No Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro que eles agora eu pergunto assim, será que eles estão obedecendo essa primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 10, quando ele diz que a igreja não é de igreja, quando ele diz que a igreja não é divisão? Será que está de acordo com essa 1 Coríntios? Não estão. E que estão divididos, né? Não estão. Eu digo para vocês também, agora eu pergunto a vocês que estão me... Quem fundou a igreja Deus e Amor? Foi Davi Miranda. Aonde? Em São Paulo. Ele fundou aqui em São Paulo. Em que ano? 1972. Quem fundou a igreja Assembleia de Deus foi quem? Daniel Berco Gluma Vinguei, parece. Em 1911. Aonde? Em Belém do Pará. Agora eu pergunto a vocês, esses irmãozinhos que fundaram essa igreja, eles estão de acordo? Eles estão obedecendo a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, onde diz, entre vós não há divisão, antes sejam unidos. Estão obedecendo? Esses pedidos de Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 1, entre vocês não há divisão. Não há divisão, mas sejam unidos num só pensamento. Estão de acordo? Não estão. Por quê? Porque falta a glória que devia terem, que não aceitam. Tanto é que está bem aqui em João 17:22. Olha como foi Jesus orou pela igreja dele. Olha aqui, 1 Coríntios, João 17:22. Deus a glória que me deste para que seja um como nós somos um. Ele orou para o Pai, dizendo ao Pai que a glória que o Pai deu, ele tinha dado à igreja. Acabei de ler aqui em João 17:22, para que todos sejam um como ele e o Pai é um. Nós, irmão Evangelho, disse que a igreja não é dividida, a glória não é dividida, então não entra em acordo. Está aí, esses textos que eu acabei de ler, para você que é católico saber que a igreja de Cristo é aquela que é unida e não é dividida. Por isso que esse tema é esse,
A igreja é aquela que é unida e não dividida. Esse é o tema desse vídeo de hoje. E espero que você compreenda esse trecho bíblico e deixe colocar na cabeça quando eu estou na igreja, louvando a Deus. Mas essa igreja tem unidade? Não tem. Com as outras igrejas? Não tem. Então não é essa igreja que está de acordo com a Escritura. Está entendendo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.